Saudações tricolores, eu sou o Fio, seu canal Gol de Barriga, e mais um vídeo na segunda-feira porque tem muito assunto. O mercado fluminense continua agitado, né? A gente tem a atualização sobre as duas novelas, Hulk e novela Savarino. A gente tem Keno Fluminense recusando o empréstimo do Keno para o Remo, né? A gente vai falar sobre isso. Fluminense negociando Luan Freitas para o Atlético Paranaense. Quer falar sobre Terãs voltando. Barbosa, né, o zagueiro do Botafogo, mais um jogador do Botafogo sendo relacionado ao Fluminense ali. E Arana e John Kennedy treinando hoje, né? O John Kennedy é uma surpresa, o Arana nem tanto. Mas a gente vai falar com mais calma tudo isso após a vinheta. Roda a vinheta aí, Lucas. Antes de começar, só pedir aquela moral, por favor, se inscreve aqui no canal e deixa o like, ajuda muito. Tem vídeo todo dia sobre o Fluminense aqui no canal Gol de Barriga. Já é o segundo vídeo, momento de janela, momento de mercado de transferência, fica muito agitado. E tem live de segunda a sexta, geralmente na hora do almoço, tá? Hoje rolou uma live bem legal ali, 12h30. Amanhã vai ser um pouco mais tarde, porque tem live no canal 20, vai ser em torno de 2h30, 3 horas da tarde. Mas espero vocês, tá bom? Vamos lá começar essa atualização das novelas, né? Começar por Hulk. Para quem não sabe, ontem teve ali a notícia do Frossá, que a reunião do Hulk envolveu essa renovação do Atlético Mineiro. Com o Hulk, renovação não, né? Ele não ir para o Fluminense, ele continuar no Atlético Mineiro, envolveu documentário, estátua, participação da SAF, mas nada dentro de campo, né? E hoje a gente teve duas informações, né? Primeiro a do Frossá falando que o Hulk pediu uma outra, a gente já teve essa informação ontem, que o Hulk pediu uma outra reunião e seria para apresentar uma renovação, que o Hulk foi treinar hoje normalmente e teria uma reunião, talvez hoje ainda, para apresentar uma renovação. Então o Hulk, que tem contrato até 26, iria para 27. E tanto a notícia do Frossá, o Guilherme Frossá, bate com o Tanaka, que mandou que a proposta esportiva do Fluminense foi melhor que a do Galo. O Hulk vai levar a sua contraproposta na segunda reunião com contrato até dezembro de 27, né? Pessoas ligadas ao jogador entendem que o vazamento do projeto do Galo teria sido vazado de forma facilitada para jogar pressão no Hulk. E é a mesma leitura que eu fiz, né? Eu acho que existe uma narrativa, uma briga de narrativas ali, onde a diretoria, né, os donos do Atlético Mineiro sabem que o Hulk é um grande ídolo, e com essa proposta de estátua, parte da SAF, documentário, jogar a responsabilidade para o Hulk, no sentido de, cara, a gente quer que ele fique, a gente quer fazer uma estátua pro cara, mas o cara quer ir jogar no Fluminense. E acho que, assim, vendo os comentários da torcida, meio que a torcida abraçou um pouco essa narrativa. E o Hulk, assim, só para trazer uma outra informação direto de lá, né, direto de BH, o jornalista Betinho Marques do canal Fala Galo, ele falou que o Atlético Mineiro não pretende oferecer nesse momento um novo contrato até 2027 para o Hulk, já que o vínculo atual do atacante prevê essa possibilidade. Até porque, assim, o que ele está dizendo aqui? É que o contrato do Hulk, que vai até dezembro desse ano, já, dependendo das metas batidas, ele já vai estender automaticamente para 27. Mas o Sampaoli vê o futebol de uma forma mais coletiva, o Hulk perdeu espaço, e isso dificultaria essa renovação automática até 2027. Então, a visão do Hulk, o Hulk não pensa em se aposentar nessa temporada, o interesse do Hulk é esportivo, ele não pensa em encerrar a carreira, e esse molde de contrato do Atlético Mineiro, ele não consegue garantir que vai conseguir mais um ano de contrato. Então agora eu acho que vai ser o momento do Hulk trazer a narrativa para ele, dizendo, cara, eu quero ficar, adorei, né? Vai vazar porque o Hulk adorou a proposta da estátua, do documentário, mas que ele quer jogar até 2027, e a proposta do Fluminense é essa. Nesse momento eu acho uma grande briga de narrativas, e o Fluminense está aqui assistindo, esperando o Hulk cair no colo do Fluminense. Só vale lembrar, não sei, vai que a diretoria do... Acho que hoje o debate parece, tá? Futebol, nesse momento de mercado muda muita coisa, tem muitos bastidores aí, mas parece se o Galo der até 2027 pro Hulk, o Hulk fica. Se o Galo não entregar o contrato até 2027, o Hulk vem parar no CT Carlos Castilho. Acho que é essa a dinâmica ali, o que não dá pro Fluminense entrar nessa briga. Se o Galo der 2 anos, o Fluminense querer dar 3 anos, o Fluminense precisa, independente do Hulk, tá pensando no plano B, porque não dá para esperar ter a certeza que vai fechar com o Hulk, tá? E a outra novela é mais rápida ali, é Savarino. O canal do TF deu ontem a informação que o Palmeiras pensou em atravessar a contratação do Fluminense com o Savarino, né? A informação que a gente tem é que o Fluminense e o Botafogo já se acertaram envolvendo o Savarino e o Wallace Davi, mais um dinheiro do Fluminense, né? Em torno de até 3 milhões de euros, mas que o Palmeiras queria entrar nessa proposta.
A informação que chega hoje do Flávio Latifi do UOL afirma que o clube paulista não negocia com o jogador de 29 anos. Savarino é até um nome bem avaliado internamente no Palmeiras, mas sua posição não é tratada como prioridade nessa janela de transferência. Então, assim, aparentemente só está dependendo do Savarino. Era uma dúvida que eu tinha quando pintou o nome Palmeiras, porque a ideia de quero morar no Rio de Janeiro e não quero ir para o São Paulo, com todo o respeito, para jogar no São Paulo ou no Corinthians, que atualmente, apesar do Corinthians ser o campeão da Copa do Brasil, não estão disputando, não vão ter a certeza de disputar títulos, é uma coisa. Agora, recusar o Palmeiras é uma outra coisa. Mas, segundo ali o jornalista Flávio Latifi, não existe negociação entre Palmeiras e Savarino, e a gente fica ainda aguardando a resposta do Savarino, que está na mão dele, chegar ou não no Fluminense, né? Vamos para o próximo assunto, que a gente vai falar sobre Alexander Barbosa, zagueiro do Botafogo, que foi oferecido ao Fluminense. Mais um jogador do Botafogo que pode aparecer no Fluminense. Notícia do Gabriel Amaral, conhecido como meu sócio, soltou na manhã de hoje que, com a possibilidade de Freitas ser vendido, o mercado já começou a oferecer alguns nomes de zagueiros para o Fluminense. Um deles foi o zagueiro Alexander Barbosa, do Botafogo. O jogador gosta do clube alvinegro, tem boa relação por lá, mas o contrato só vai até o fim desse ano de 2026. Ou seja, se ele não renovar, e há uma negociação rolando nesse sentido, ele sai de graça no fim do ano, podendo assinar um pré-contrato já daqui a 6 meses, o que barateia o negócio com o Fluminense agora. Ele teve sondagens de outros clubes, mas não deseja sair do Rio de Janeiro, assim como o Savarino também. Reforçando o cenário atual é que ele foi oferecido como possibilidade de substituir Freitas, que sem atualizações de nova proposta do Bolonha. Ele falou que foi mais fundo ainda, e quem ofereceu o jogador foram intermediários que trabalham com jogadores sul-americanos, não sabe exatamente qual, mas já intermediaram a chegada de outros sul-americanos aqui no Brasil. Vamos lá, minha opinião sobre isso. Primeiro que está tudo muito no começo, né? Depende do Freitas ser vendido para o Bolonha, até agora essa proposta de 8 milhões do Bolonha, 7, 8 milhões ainda não chegou na mesa do Fluminense, ainda estamos travados ali na proposta de 5 milhões que o Fluminense recusou, e ele sair, também tem o Barbosa não renovar com o Botafogo. Assim, sobre o jogador em si, acho que seria uma boa contratação, porque se o Freitas sair, tá? Para os dois, de verdade, eu não tenho cabeça para ver Freitas e Barbosa. Acho dois malucos na zaga, os dois jogando juntos. Então, acho que se sair o Freitas, a gente melhora que o Barbosa. Acho o Barbosa super valorizado, tá? Mas o Barbosa é melhor que o Freitas. E tem uma grande diferença. Primeiro, a bola aérea do Barbosa é melhor. E segundo, que o Freitas o Barbosa é muito grosso também, né? O Barbosa, não é muito técnico. Mas, assim, ele tem essa noção. Então, ele é aquele cara que dá chutão, que mata a jogada, que faz a falta. O Freitas não. O Freitas acha que é o Thiago Silva, muitas vezes, quer sair jogando e acaba se complicando. Então, ainda é algo tudo muito no começo, essa notícia que saiu hoje. Mais uma vez, não tem proposta, não tem sondagem do Fluminense. É o Barbosa sendo oferecido, que o Botafogo estão oferecendo um cardápio lá, né? Mas, a princípio, não tem nada certo ainda, até porque depende da negociação do Freitas com o Bolonha, tá? Vamos para o próximo assunto. Duas notícias rápidas agora envolvendo o jogador saindo do Fluminense, né? Primeira informação do Cauã Tinoco, trabalha lá no Jornal da Capital 1902, apuração junto com o Furlan, de Curitiba ali, com o Lucas Rossafa. Luan Freitas não seguirá no Fluminense e tendência agora é sair em definitivo do clube. Acabou os empréstimos, né? O zagueiro recebeu sondagem de Turquia, Japão e China e tem negociações em andamento com o Atlético Paranaense para disputar a Série A do Brasileirão. Opinião rápida, tá? O Luan era uma grande promessa da base, o Luan foi um grande destaque, o Luan sofreu muito com lesões, infelizmente, parecia ser um cara, ele deu uma entrevista pra gente no Canal 20, gente boa pra cacete, mas sofreu com lesões e a gente precisa lembrar de uma coisa, o Luan, agora, esse mês, tá? O Luan faz 25 anos, gente. Então, assim, torço de verdade, que vá para o Atlético Paranaense, apesar de não gostar do Atlético Paranaense, que ele seja feliz para a carreira dele lá, que ele consiga desenvolver o futebol dele, mas não dá para o Fluminense contar com o Luan Freitas mais em 2026, né? E a segunda coisa coisa acho que combina muito com a palavra que tem a ver com Keno. É Keno no Remo, né? De acordo com o jornalista Júnior Cunha, o Remo realizou uma sondagem pelo atacante. No entanto, o clube paraense ouviu da diretoria do Fluminense que não existe o interesse em negociar o camisa 11 por empréstimo. E a negociação não avançou. O jogador possui contrato até o fim de 2026. Vamos lá. A primeira sensação que dá quando você ouve isso é ódio. Porque você tem vontade de pegar o Keno, levar ele para o aeroporto de mão dada lá com você e liberar ele para o Pará para ele jogar no Remo. Ninguém quer o Keno. Acho que é o jogador
um dos jogadores que você mais não quer no Fluminense nessa temporada, e eu tô junto com você nessa. Mas talvez o Fluminense esteja outras sondagens ali, pensando já em liberar ele de forma definitiva. Não sei se a proposta do Remo também, o salário, vale lembrar que o salário do Keno provavelmente é bem alto. Não sei se o Remo ia pagar o salário inteiro, depois o Fluminense teria que pagar metade. Confesso que eu estou aceitando pagar metade só para não ter opção do Zubeldia colocar ele em campo de novo, né? Mas talvez o Fluminense está enxergando o mercado com a oportunidade de alguém pagar o salário inteiro ou de alguém levar em definitivo. Ou então, assim, é que não acha a cara dessa diretoria fazer isso. Do tipo assim, ó, virar pro empresário do Kenny e falar, cara, arruma um time pra ele jogar, porque ele vai ficar encostado aqui, tá? Se bobear, nem relacionado ele vai ser. Tem mais um ano de temporada, tá acabando a carreira dele. Seria certo a diretoria fazer isso. É o perfil dessa diretoria? Não. Então não acho que isso está acontecendo, mas espero. É um dos jogadores que eu assim, vou fazer um vídeo comemorando quando ele sair, apesar de muito grato pelo que ele fez em 23, que jogou muita bola em 23, não só na final. O ranço que eu peguei dele em 24 e 25, ainda mais que o 24 ele mandando a torcida calar a boca, fazendo um gol que a gente estava sendo eliminado, e a gente foi eliminado pelo Juventude, e é uma loucura, tá? Então eu espero que o Keno vá embora. E agora a gente vai caminhar para fechar o vídeo com duas noticiazinhas mais rápidas ainda, tá? Bebendo água. Eu falo para vocês que é muita notícia, né? Então, mais uma vez, deixa o like, se inscreve no canal que tem notícia toda hora nesse momento de mercado aqui. Atualiza o sininho aqui, porque toda hora tem notícia, tá? Do nada, mas assim, do nada, até porque vai contra coisas que a gente já falou aqui nesse canal, o Carve Deportiva, um jornal do Uruguai, soltou a informação que o contrato de Davi Terãs com o Peñarol terminou e não será renovado para a próxima temporada. O jogador já retornou ao Brasil. Até aí, poderia ser tudo muita especulação, mas o jogador já retornou ao Brasil. Vai lembrar que a gente já tinha falado aqui no canal, o Terãs rompeu o tendão de Aquiles, ainda ia demorar uns 3 meses para voltar a campo, e o normal entre os clubes quando está emprestado é o cara tratar no clube que ele está emprestado. Não sei se tem um acordo do Fluminense de deixar ele tratar aqui, mas confesso que é uma notícia que não queria. O Filé vai ter que tratar do Terãs esses 3 meses e depois arrumar algum lugar, porque não é possível que alguém tenha esperança no Terãs ainda em 2026, né? Foi uma contratação que eu tenho sangue nas mãos, assim, porque eu, como torcedor daquela leva de 24, Terãs e Renato Augusto eu tenho culpa, tá? Culpa que eu digo de... Eu achei que era uma boa contratação e claramente eu estava errado e a diretoria também não foi o jogador que vingou. Então vamos aguardar novidades sobre isso. E a outra novidade é que John Kennedy antecipa a representação e já treinou no Fluminense hoje, né? E já teve imagens do John Kennedy treinando. Ele voltou ao treino na segunda-feira, lembrando que os jogadores vão voltar só dia 8, então quinta-feira, e ele antecipou 3 dias a sua volta. Ele e seu staff enxergam o início de temporada, especialmente disputa do Carioca, uma oportunidade de ganhar minutos. Vamos lá, 2 pontos. Esse é outro jogador que eu não tenho tanta esperança mais no John Kennedy, mas vamos lá. O primeiro ponto que o Gabriel Amaral já tinha trazido essa informação, que o John Kennedy queria antecipar a sua volta para o dia 2 ali, porque estava querendo mostrar serviço. Tá vendo a situação ficando complicada, e ele não voltou, e aí o Gabriel falou, cara, era a informação que eu tinha, mas pelo jeito realmente existia essa informação, tanto que ele voltou hoje. Segunda coisa, quem ia jogar dia 14 provavelmente titular era o Lelê. Então também não é uma coisa de, eu odeio o John Kennedy, é o Lelê, gente. Não é... Me dá uma incomodada ver o Lelê ainda jogando no Fluminense, tá? Sendo bem sincero com vocês. E acho que ele tá certo, é importante ele mostrar esse serviço. Eu não tenho muito mais esperança, talvez você tenha. Deixa aqui nos comentários, aliás, deixa aqui nos comentários sobre tudo no vídeo, né? Arana, Hulk, Luan Freitas, Keno, pode deixar aqui que a gente vai ler os comentários de vocês. Então espero que volte, que jogue bem, mas confesso que eu tô sem essa esperança. E outro ponto, só uma curiosidade, que não é nenhuma matéria que é normal, né? Mas foi só uma surpresa. O Arana também já tá treinando, tá? O Arana não jogou ali a Copa do Brasil, a semifinal, então mesmo jogando Sul-Americana, a data foi antes, então assim, ele teve umas férias antes do que o normal do elenco do Fluminense, então já se apresentou para treinar e provavelmente muito potencial para jogar dia 14, porque o René não está treinando e o outro lateral, o Léo Jance, com todo respeito ao Léo Jance, acho que a gente quer ver contra o Madureira o Guilherme Arana, né? Então essas são as notícias até agora. Provavelmente já vai ter mais notícia hoje, mas eu acho que, a não ser que o Fluminense anuncie o Nino ou o Hulk, acho que eu volto amanhã de manhã para a gente dar mais notícia aqui, tá bom? Tamo junto, até a próxima. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, tá? Falta pouco pra gente bater 20 mil inscritos. Valeu!